Fala, meus queridos, tudo belezinha? Bem-vindo a mais um vídeo do canal Mané Cartola. E se você já é inscrito, deixa aquele like, dá essa força pra gente. E se você não é inscrito, se inscreve no canal. No vídeo de hoje, a gente vai escalar o nosso time de bons e baratos e de valorização para a 21ª rodada. Bora lá ver os dois times então? Pessoal, esse aqui é o nosso time de bons e baratos do canal, né? Se tu diz Mané bebê. Fez 80.30 na última rodada, tá? É uma excelente pontuação para um time de bons e baratos, já que a gente estipula aí um teto máximo aí de 110, 100 cartoletas, né? E a gente conseguiu ficar bem acima da média dos cartoletas, que foi 50 pontos. Pessoal, recadinho rápido. Para quem gosta aí de ligas apostadas, ligas de tiro curto, certo? Cartoladacerta.com.br. É só vir aqui no site, se cadastrar, depois você inclui quantos times você quiser, paga R$5 a inscrição e concorre a uma bolada. E o bom do site é que o site é recente, ou seja, a concorrência é menor, né? Diferentes sites mais badalados aí, né? Você não vai receber um prêmio tão grande assim, mas em compensação vai ter mais chance de ganhar, certo? Então, cartoladacerta.com.br. Quem tiver interessado é só ir lá no site, se cadastrar. O Rony e sua equipe vai lhe atender muito bem. cartoladacerta.com.br. Pessoal, esse aí então é o nosso time de bons e baratos para a 21ª rodada. Como todo mundo já sabe, a gente faz os dois times aqui junto, bons e baratos e valorização. Então tem que ser um vídeo mais dinâmico, não dá para ficar explanando tantas posições como a gente faz no time principal, né? Mas vamos lá rapidamente falar de um por um aqui, os motivos da escalação, né? Eu tô optando aqui no bons e baratos pelo Thiago Volpe. O Thiago tá muito bem na competição, tá? Andou negativando na 19ª rodada, não fez uma boa pontuação na 20ª, mas está entre os goleiros com maior número de defesas difíceis na competição, certo? Se a gente vier aqui olhar aqui, ó, defesas difíceis para goleiros nas últimas 3 rodadas, o Volpe é o goleiro que mais faz defesa difícil jogando em casa, tá? Apesar do Goiás não ceder muito, certo? Mas eu acredito que com um time de bons e baratos aí tá valendo. O Volpe tá aqui custando 10.54 cartoletas, tá? Tá com uma boa média jogando em casa. Acho que tem tudo para ir bem aí contra a equipe do Goiás, certo? Nossos laterais a gente vai com Vitor Ferraz numa ala e com Juninho Capixaba na outra. O Juninho Capixaba tem um confronto mais favorável, vai jogar com o Avaí, né, dentro de casa. O Avaí costuma ceder bons pontos para laterais direito, principalmente em roubada de bola. Se a gente vier aqui, ó, roubada de bola para laterais direitos nas últimas 3 rodadas, tá? O time que mais cedeu roubada de bola para lateral direito jogando fora de casa foi a equipe do Avaí, certo? Esse então é o motivo que a gente está escalando aqui o Juninho, né? Mesmo porque é um confronto favorável, eu acredito que tem tudo aí para o Grêmio vencer e vencer bem esse jogo contra o Avaí. O Avaí melhorou bastante, né? Mas o Grêmio titular jogando dentro de casa sempre é muito forte e tem grande chance aí de repente sair com SG nessa partida, né? E com isso o Juninho pontuar bastante aí com um saldo de gols e quem sabe algumas roubadas de bola. O Vitor Ferraz é pelo fato dele ter boas médias jogando fora de casa. Vou mostrar aqui, vamos vir aqui. Olheiro FC, né? Vamos dar uma olhadinha aqui, ó. Laterais. Média, fora de casa. Ó, percebam, esses daqui são os laterais com os melhores médias fora de casa. O Moisés, como eu costumo sempre dizer, joga melhor fora de casa do que dentro, né? Felipe Luiz tá fazendo grandes pontuações fora de casa. Tem o Marcinho, né? Agora tá jogando um pouco mais avançado, quase como um ponta, né? Tá pontuando bem jogando fora de casa. Tem o Reinaldo, que tá pontuando bem fora e dentro, né? É o melhor lateral praticamente do Cartola, né? Já tá até no nosso time principal. E em quinto lugar é o Vitor Ferraz, tá? O Vitor Ferraz tem uma média de 5.41, certo? Jogando fora de casa. Tem sempre boas pontuações, ó. Negativou aqui na 5ª rodada, mas foi um clássico contra o Palmeiras, né? Clássico não dá para levar muito em consideração, né? Mas nos demais jogos sempre fez boas pontuações fora de casa. O Fluminense cede em média 5.78 para laterais adversários, então por isso eu estou escalando aí o Vitor Ferraz, tá? A nossa dupla de zaga, eu estou escalando o Vitor Hugo, né? Pensando no SG do Palmeiras, né? O Vitor Hugo melhorou muito aí nas últimas rodadas, vai enfrentar a equipe do CSA, que melhorou muito defensivamente, mas ofensivamente ainda não é uma equipe de marcar muitos gols, né? Então eu estou contando que o Palmeiras jogando em casa, no Allianz Parque, sempre é muito forte, né? Até um tempo atrás era a melhor defesa do Brasil, né? No início da temporada aí, no primeiro trimestre, né? Chegou a ficar 1000 minutos sem sofrer gols. E acredito agora com o Mano, que o Mano tem é meio pragmático, né? O Mano ele gosta de jogar meio retrancado. Acredito que o Palmeiras vai voltar a ser uma equipe que toma poucos gols, tá?
Tô escalando outro defensor, o Pedro Henrique. O Pedro Henrique vem muito bem, só negativou na 18ª rodada contra o Santos na Vila Belmiro, tá? Não é de roubar muita bola, tem 15 roubadas de bola na competição, né? Ficou 6 jogos sem sofrer gols, que jogou pelo Atlético Paranaense, mas o confronto contra o Fortaleza favorece, apesar de que o Fortaleza nos últimos jogos, tá? A gente vê aqui, ó, partidas. Vou buscar aqui Atlético Paranaense e Fortaleza. A gente vai verificar que as últimas partidas de Fortaleza, tá? Ele fez gols. Então é uma equipe muito perigosa. Só que em compensação, nos jogos que faz em casa, o Atlético Paranaense, a maioria deles, ó, nos últimos 6 jogos, sofreu gols em apenas 2. Então com o time titular, o Atlético Paranaense é muito forte dentro de casa, tá? O Pedro Henrique tem boas médias, tá aqui, ó. A média dele em casa é 6,52, certo? Vamos dar uma abridinha aqui rapidinho, o Olheiro FC, pra gente verificar. Ó, as médias do Pedro Henrique em casa são melhores do que jogando fora, tá? Ele tem uma certa constância, percebam, ó. Mesmo sofrendo gol contra o Avaí, fez 6,5 por quase 4 roubadas de bola, tá? Ele sempre tá pontuando ali, ó, jogando em casa acima dos 5 pontos, certo? Então eu acredito que é uma boa opção aí pra rodada. Apesar de que o Fortaleza, como eu chamei a atenção, anda fazendo gol sempre fora de casa e tá cedendo poucos pontos para zagueiros adversários, né? Mas eu acredito que dos confrontos aí, para zagueiros aí, os melhores realmente são a defesa do Grêmio, né? A do São Paulo e a do Palmeiras. Só que como eu tô indo lá no time principal, um defensor do Grêmio e outro defensor do São Paulo, né? Eu optei aqui em dar outra opção para vocês, né? Porque eu não gosto de repetir jogador no time de bons, baratos e valorização. Por quê? Porque eu gosto de dar bastante opção, né? Para mim, as melhores da rodada entre o time principal, bons, baratos e valorização. Daí é com você. Você vai lá, pega um jogador daqui, outro dali e forma o seu time, certo? Então acredito que a gente tá bem servido aqui na dupla de zaga, né? Tem uma grande chance aí de SG por parte do Palmeiras, né? O Atlético Paranaense talvez não, mas como o Pedro Henrique vem mantendo uma boa média aí, anda roubando algumas bolas, tem uma constância no campeonato, acredito que tem tudo para ir bem aí contra o Fortaleza. Pro nosso meio de campos aqui, tá? Eu tô repetindo o Alisson, certo? Escalei o Alisson no time principal, não gosto de repetir o jogador, como eu falei para vocês, mas não tem como deixar o Alisson de fora, tá? O Grêmio é a equipe que mais faz gols através de assistência, quase que 96 ou 97%, tá? Na totalidade dos seus gols saem de assistência. E como o Alisson é um meio campista que joga bem avançado na equipe do Grêmio, tá? Tem tudo para ir bem aí contra o Avaí, certo? E como eu tô fazendo uma dobradinha aqui, estamos escalando o Luan na frente, né? Eu acredito que tem tudo aí para ir bem, a gente tá contando aí com uma assistência com gol. Aliás, a gente tá repetindo isso, tá? Essa dobradinha, ó, vim aqui até aqui, ó. Nesse nosso time de bons baratos, a gente tá repetindo essa dobradinha em 3 times, né? Eu acredito que, juntamente com o São Paulo, são os 4 melhores confrontos da rodada para se apostar, tá? O Grêmio, a gente tá dobrando aqui com o Alisson e com o Luan na frente. A gente tá dobrando o Atlético Paranaense com o Léo Cittadini e com o Rony na frente. E a gente tá dobrando o Palmeiras com o Bruno Henrique e com o William na frente, certo? Inclusive, até se der uma olhadinha aqui, ó, no Olheiro FC. Aqui tá. Gols, certo? Para atacantes. Nas últimas 3 rodadas, a gente vai perceber aqui, ó, que o Fortaleza, juntamente com o Botafogo, foram os times que nas últimas 3 rodadas mais cederam gols para atacantes adversários, né? Para a posição de atacante. Mas como o Gilberto já está lá no nosso time principal, né? O Gabigol também, enfim, eu queria dar outras opções aqui. Então por isso que eu estou escalando o Rony, né? O Rony está num momento espetacular. Negativou na última rodada, realmente, né? Mas não dá para levar em consideração porque o Atlético Paranaense estava vivendo ali uma ressaca, né, de um título nacional, né, a Copa do Brasil, mas acredite agora que eles vão dar uma focada no Campeonato Brasileiro e como eu sempre costumo repetir, o Atlético Paranaense dentro da Arena da Baixada sempre é muito forte, o gramado sintético contribui para isso, o time é muito bom, muito bem treinado, então tem tudo aí pro Rony bem, inclusive ele é nosso capitão, certo? Se a gente for aqui olhar no Olheiro FC também, ó, dá para perceber que as melhores opções para atacantes, sem contar aqui o Bahia, que eu já citei, o Atlético Paranaense e o Flamengo, é o Palmeiras e o Grêmio, certo? Por quê? Porque o Avaí e o CSA fora de casa cederam um gol para atacantes adversários nas últimas 3 rodadas, né? E dentro de casa, o Palmeiras e o Grêmio marcaram 2 gols com atacantes, né? Razão pela qual, né, eu escalei o William, certo? Porque é um time de bons e baratos, está custando apenas 8,45, certo? E eu tô contando aí de repente que possa sair um gol
do William, né, contra o CSA. Apesar que o CSA costumo dizer que melhorou muito defensivamente, tá? E o Luan, eu tô botando aqui porque o Luan voltou a jogar um bom futebol. Estava afastado da equipe do Grêmio há um bom tempo, no banco de reservas. E agora, com a contusão do Jean-Pierre, tá tendo novas oportunidades, está voltando a fazer gols, né? Já tem 3 gols e 3 assistências na competição. E acredito que o confronto contra o Avaí é um confronto favorável aí pro Luan bem. Tá? Para técnico aqui, para treinador, eu tô indo com o Thiago Nunes, porque dentre os treinadores da rodada, tá entre os melhores, né? E para bons e baratos, custando apenas 9,92 cartoletas, se encaixa bem no nosso time, certo? E mesmo porque a maioria desses jogadores aqui do time de bons e baratos é do Atlético Paranaense. Percebam, ó, custando apenas 110 cartoletas. Esse é o nosso time de bons e baratos para a 21ª rodada. Estamos apostando em 3 confrontos: Palmeiras, Grêmio e Atlético Paranaense. Certo? Então acredito que tem tudo aí para esse time de bons e baratos ir bem. Os confrontos são favoráveis. São 3 times que vêm num ascendente, principalmente Grêmio e Palmeiras, e vão jogar em casa. Então tem tudo para pontuar bem. Tá ok, gente? Esse aí é o nosso time então de bons e baratos para a 21ª rodada. Vamos lá então para o nosso time de valorização do canal, né? Olha o Mané Cartola. Nosso time de valorização fez 60,46 de pontuação, mas como eu costumo dizer, não é importante para esse time, o importante é a valorização. Mesmo assim ficou acima da média dos cartoletas, que foi 50 pontos, certo? Valorizamos 8,84 cartoletas nessa rodada, tá? E alcançamos o patrimônio de 318,64. Vamos dar uma olhadinha lá como é que a gente está no ranking nacional por patrimônio. Esse time está bem ranqueado, certo? Opa, nacional. Vamos lá. Vou botar para filtrar aqui por patrimônio. Vamos ver. Ó, ganhamos mais algumas posições. A gente está na posição 309 do ranking nacional, certo? Ou seja, no universo de 8.735.000 times cartoleiros, é uma posição privilegiada sim. Eu costumo dizer que esse time é a estrela do nosso canal, certo? Não costuma decepcionar, a gente ganha em média de 10 a 15 cartoletas por rodada, né? Então eu costumo dizer, você que ainda precisa de cartoletas, né? Ou você que está disputando ligas de patrimônio para ver quem é o time mais rico, cola nesse canal aqui que você vai se dar bem, certo? A gente sempre tem algumas boas dicas aí para indicar. Vamos lá então, pessoal. Esse aqui é o nosso time de valorização, certo? Para a 21ª rodada. Tá um time bem acessível, custando 101,86 cartoletas. E como vocês podem perceber, todos os jogadores estão muito desvalorizados, tá? Todos eles, certo? Vamos dar uma olhadinha aqui um por um. Eu tô escalando aqui o Everson porque ele é o goleiro mais desvalorizado para a rodada. Tem uma boa pontuação fora de casa. E o Fluminense costuma ceder bons pontos para goleiros adversários quando joga no Maracanã, tá? A gente verificar aqui, ó, o Everson é o goleiro que menos precisa de pontuação para valorizar. Ele começa a valorizar a partir de menos 3,9. É muita coisa, gente. Tem uma boa média fora de casa, 6,24. E o Fluminense cede em média 8,38 para goleiros adversários. Acredito que é um prato cheio aí para valorização. Já está no nosso time principal, mas como ele era a melhor opção para valorização, eu resolvi manter ele aqui, né, no nosso time de valorização. Para as laterais, vou com o Rafinha do Flamengo. Tem um confronto difícil contra o Internacional? Tem. Só que o Rafinha tá bem desvalorizado, tá? Tá entre os laterais que menos precisam de pontuação para valorizar. O Rafinha é o terceiro, certo? Assim como o Nino Paraíba é o quarto, nosso outro lateral. O Rafinha tá precisando de menos 0,6 para começar a valorizar. Tem média de 4,26 em casa, certo? E o Internacional não cede muitos pontos para laterais adversários, apenas 1,58. Mas como a fase do Flamengo é uma fase boa e o Rafinha está bem desvalorizado, certo? A média cedida pelo Internacional para laterais adversários e a média do Rafinha jogando em casa são bem superiores ao que ele precisa para começar a valorizar. Eu estou indo com o Rafinha, certo? Assim como o Nino Paraíba. Inclusive o Nino é nosso capitão porque esse time aqui não importa muito a pontuação, né? Mas como o Nino tem uma boa média em casa, 6,51, e vai valorizar com qualquer pontuação, qualquer roubada de bola, qualquer falta sofrida já começa a valorizar. Eu coloquei o Nino na lateral, mesmo porque o Botafogo cede 3,61, ou seja, as pontuações cedidas pelo Botafogo e a média do Nino jogando em casa são bem superiores ao que ele precisa para valorizar. Por essa razão a gente está indo com o Rafinha e com o Nino, mesmo porque eu acredito que apesar dos confrontos, né, contra o Internacional e contra o Botafogo serem confrontos difíceis, existem confrontos mais fáceis na rodada, para valorização eu acredito que esses dois laterais são os melhores no momento, certo?
assim como a dupla de zaga. Para dupla de zaga, eu tô indo com o Juninho, que negativou na última rodada, né? Tá bem desvalorizado, só que o Juninho tá precisando de pouco para valorizar. Se a gente vier aqui, ó, no Olheiro FC e filtrar por zagueiros mínimo para valorizar, a gente vai perceber que o Gustavo Henrique é o que menos precisa. Só que o Gustavo não tem pontuações boas fora de casa, é um zagueiro um pouco faltoso, né? Assim como o Quinteiro vai enfrentar o Atlético Paranaense na Arena da Baixada, meio complicado. Então, para mim, assim, os melhor ranqueados é o Juninho e o Lucas Veríssimo, né? O Juninho tem boa pontuação em casa, 3.9, e tá precisando... Aliás, boa pontuação não, uma pontuação razoável, mas está precisando de menos 1.1 para começar a valorizar. O Botafogo cede em média 3.26 para zagueiros adversários, então é isso que conta para valorização. É o que o atleta precisa para valorizar, a média dele e o adversário que cede. E tudo isso fechar, com certeza tem tudo para valorizar, certo? O Lucas Veríssimo eu estou colocando ele pelas roubadas de bola e pela boa média que ele tem fora de casa, 5.02, está precisando de menos 0.6 para começar a valorizar, certo? O Fluminense cede 2.46 em média para zagueiros adversários. Vocês percebam, tá, que as pontuações cedidas pelos adversários nesse time de valorização não são assim, ó, tão grandes assim. Só que pelo desempenho desses atletas e pela desvalorização deles, tem tudo para eles ir bem e valorizar. Por mais que eles não façam pontuações muito expressivas, eles vão conseguir pontuar o suficiente para valorizar. Essa é a intenção desse time de valorização, tá, gente? Nosso meio de campo aqui, a gente está indo com o Ronaldo do Bahia, certo? O Ronaldo Bahia negativou na 20ª rodada, fez menos 0.40, tá? Tem 24 roubadas de bola na competição. O forte dele é roubada de bola. Mas se a gente vier aqui, ó, em meio campos mínimos para valorizar, pode ver, ó, os meios de campos que estão mais valorizados não tem confrontos muito favoráveis, né? Até o Flávio aqui, ó, tá bom. Poderia botar o Flávio, mas o Flávio é muito faltoso, não tem uma média muito boa em casa, tá? Mas tá precisando de menos 1.5 para começar a valorizar. Quem quiser ir pro time de valorização aí, ó, é um prato cheio. Para mim, o Ronaldo é um dos melhores ranqueados, tá? O score dele tá bom, 6.3. Quanto maior o score, melhor, certo? Tem uma média em casa de 6 pontos, precisa de menos 0.2 para começar a valorizar. O Botafogo, em média, cede 3.3 para meio campos. É uma pontuação razoável, tá? Para meio campistas. Até, inclusive, vamos dar uma olhadinha aqui no olheiro aqui, ó. Estatísticas, porque o forte do Ronaldo é roubada de bola, né? Vamos ver roubada de bolas para meio campistas nas últimas 3 rodadas. Ó, percebam, ó. O Botafogo é o segundo time que mais cede roubada de bola para meio campistas, certo? E o Bahia é o segundo, na verdade o terceiro, né? Porque tá empatando aqui o Ceará e o Flamengo. E o terceiro que mais rouba com meio campistas. Então, tá muito bem ranqueado. Tá em primeiro lugar o time do Bahia para roubada de bola para meio campistas. Como a especialidade do Ronaldo é roubada de bolas, acredito que tem tudo para ir bem aí e valorizar bem também, certo? Vamos dar uma olhadinha aqui, ó. Aqui eu já vou aqui embaixo, aqui, ó. Roubada de bolas cedidas jogando em casa. Quem mais cede roubada de bola jogando em casa para meio campistas é o Grêmio. Depois vem o São Paulo. E o segundo que mais rouba a bola é o Goiás. Tanto é que eles estão aqui, ó, na primeira linha, entre roubada de bola cedida jogando em casa e roubada de bolas obtidas jogando fora. Por essa razão, eu estou escalando outro meio de campo, o Léo Senna, tá? Já falei no vídeo principal. Ele tá jogando agora numa posição que eu não tô gostando muito dele. Ele tá jogando quase como um meia esquerda, um ponta de lança. E não tá marcando muito ali. O forte dele é roubada de bola. Quando ele joga como primeiro volante ou segundo volante, ele destrói, rouba muita bola, tá? Mas como o jogo é fora de casa, ele vai ter que marcar um pouco mais contra o São Paulo. De repente ele consegue aí umas boas roubadas de bola e com isso valorizar bem, certo? O nosso outro meio campista dispensa comentários. É o Thiago Galhardo. Vem mal já em 2 pontuações. Mas depois do Arrascaeta é o meio de campo que mais faz gols no Cartola, né? Já tem 8 gols na competição, 1 assistência, certo? O Cruzeiro não vem bem. O Cruzeiro cede bons pontos para meio campistas adversários. Inclusive se a gente botar aqui, ó, gols, tá? Sofridos por meio campos na última rodada, aqui, ó. O Cruzeiro é o segundo time que mais cede gols para meio campistas jogando fora de casa. E o Ceará é o segundo que mais faz gols com meio campistas jogando em casa. Então tem tudo aí pro Galhardo nessa mistura aí, né, nesse casamento e bem, certo? Inclusive o Galhardo, se a gente ver aqui, ó, tá precisando de pouco para valorizar, tá, gente? Menos 0.1, ou seja, qualquer chute do Galhardo ele já começa a valorizar, tá? Então esse aqui é o nosso meio de campo, tá bem desvalorizado, tem tudo para ir bem aí valorizar bem. No ataque eu tô repetindo o Rony, tá? Porque o Rony realmente está bem desvalorizado. Se eu não me engano é o atacante mais desvalorizado, ou tá entre os mais desvalorizados para essa próxima rodada, tá? Ó, o Rony é o mais desvalorizado, é o que menos precisa de pontos para começar a valorizar. Menos 2.7.
Isso aqui é um prato cheio para valorização, tá, gente? Por Rony, que tem uma média de 6,33 em casa. E o Fortaleza cede em média 5 pontos para atacantes adversários. Nossa, isso aqui é um prato cheio pro Rony. Nosso outro atacante pro time de valorização é o Luiz Adriano, certo? Que tá um pouco desvalorizado, mas vai jogar em casa. Não desencantou ainda no Cartola. Teve aquele jogo contra o Fluminense que fez 3 gols, né? Fez um hat-trick. Só que não valeu pro Cartola, né? Então não tá contando muito. Mas quem sabe numa dessa aí contra o CSA ele pode dar uma desencantada. Como ele tá precisando de pouco para começar a valorizar, vamos dar uma olhadinha no Luiz Adriano aqui. Ó, o Luiz Adriano é o 6º mais desvalorizado, atacante para essa rodada. Tá precisando de 0,4 apenas para começar a valorizar. Tem uma média de 3,3 em casa, certo? O CSA cede 3 pontos para atacantes adversários. Tem tudo aí para ele pontuar, qualquer chute dele, qualquer finalização, enfim, vai começar a valorizar. Se fizer gol, então, vai valorizar e vai valorizar muito, certo? Como o confronto é favorável, apesar do CSA ter melhorado a defesa, o confronto do Palmeiras é um dos mais favoráveis para a rodada, assim. O nosso outro atacante vai ser o Arthur, né? Pontuou pouco na última rodada, na 20ª, fez 0,50, mas já tem 3 gols na competição, uma assistência. Tem um confronto contra o Botafogo, certo? Só que o Arthur é um jogador de muita movimentação, busca muito drible, sofre muitas faltas, finaliza, dá assistência, bate escanteio. É um jogador bem completo para Cartola, certo? Quando dá assistência e dá gol, então, geralmente dá uma mitada. Se a gente vier aqui, ó, ele é um dos jogadores mais valorizados. Se eu não me engano, está em 8º, certo? A gente vai vir aqui para dar uma olhadinha. Ó, ele começa a valorizar a partir de 0,9. A média dele em casa é de 3,89. E o Botafogo costuma ceder em casa 4,41 para atacantes adversários, certo? E como eu mostrei anteriormente no vídeo principal, mas vou mostrar aqui de novo, né? Gols, tá? Cedidos, né? E feitos por atacantes. Nas últimas 3 rodadas, o Botafogo é o time que mais, junto com o Fortaleza, é o time que mais sofreu gols de atacantes adversários jogando fora, tá? E o Bahia é um dos que mais fez gols, certo? Por essa razão eu estou colocando o Arthur, tá? Do Bahia, porque eu acredito que existe uma grande possibilidade aí de fazer gol contra o Botafogo. E de técnico eu estou indo com o Roger Machado, né? Porque da média entre os seus jogadores aqui, é um dos técnicos que precisa menos para valorizar. Vamos lá para técnico aqui rapidamente, para a gente não ficar muito longo nesse vídeo. Ó, é o 3º que menos precisa para valorizar, certo? O Roger Machado. Não vou citar o Ricardo, porque tem um confronto, né, desfavorável contra o Atlético Paranaense fora de casa. E o Oswaldo também vai pegar uma pedreira, mesmo sendo no Maracanã, vai pegar o Santos. Né? O Santos que está mordido aí, que veio de derrota, com certeza vai lá para o Maracanã para tentar vencer o Fluminense. O Fluminense não anda bem das pernas, entrou na zona de rebaixamento, todo mundo sabe. Tá numa pré-crise lá. Então acredito que o Roger é uma boa, tá precisando apenas de 1,9 para começar a valorizar. A média do Roger em casa como treinador é 4,31. E o Botafogo cede em média 4,56. Ou seja, tem tudo aí pro Roger valorizar e valorizar bem na rodada. Certo, pessoal? Então, ó, custando 101,86 cartoletas. Esse é o nosso time de valorização para a 21ª rodada, tá? A gente não tá apostando em confrontos em si, mas se vocês perceberem, a maioria dos jogadores para esse time de valorização é da equipe do Bahia, né? Porque, queira ou não queira, eles estão um pouco desvalorizados e vieram de derrota nessa última rodada, tá? Por isso, inclusive, que eu tô botando o Roger Machado de técnico. Tá certo, pessoal? Gente, então é isso, tá? Time de bons e baratos de valorização do canal escalados para a 21ª rodada, certo? Como eu falei já no vídeo principal, não sei se vai ser um vídeo de revisão que eu vou postar amanhã, né? Na parte da tarde, antes do mercado fechar efetivamente, ou se eu vou fazer uma live ainda, né? Porque eu ainda não fiz nenhuma live, talvez vai ser a primeira live do canal. Então, se você não é inscrito, se inscreve no canal, garanto para você que vai valer a pena. E se você já é inscrito, deixa aquele like, dá essa força pra gente, tá? Ativa o sininho das notificações, porque se caso houver uma live, você vai ser notificado disso, assim como os novos vídeos. No mais, gente, um grande beijo no coração, até o próximo vídeo, não sei se vai ser o de revisão ou a live, tá? Vamos que vamos, fui!